Que nessa noite, Pai, a nossa visão se abra para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver, Pai, essas verdades da Tua Palavra. Nós sabemos que muito em breve o Senhor virá buscar a Sua igreja. Nós queremos estar preparados. Então, Pai, que essa noite seja uma noite de revelação, seja uma noite de alinhamento, seja uma noite de fortalecimento. Que nesta noite todo engano, toda mentira, toda a escama dos nossos olhos caiam, para que possamos viver as verdades da Tua Palavra. Visita, Senhor, cada um dos Teus filhos nessa noite. Toca-os poderosamente no nome de Jesus. Quebra, Senhor, grilhões. Quebra, Senhor, amarras. Aqueles que estão tentando, Pai, voltar para a Tua casa, mas estão tendo dificuldades, que nessa noite o Senhor libere anjos, meu Deus, para tocar, para desatar os Teus filhos. Que todos sejam desatados para viver um nível de fé que os levará a conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Eu quero pedir a Tua bênção nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Shalom, graça e paz. Que alegria, queridos, estar nesta noite. Primeiramente eu quero pedir perdão porque eu estou de sandália. Mas eu estou de sandália porque eu sofri um incidente doméstico. Então não pude colocar sapato. Então por esse motivo eu estou de sandália. E segundo, queridos, toda quarta-feira nós estamos tendo aí a nossa upgrade sobre a volta de Jesus. E a apóstola, durante mais de 15 dias, estava preparando a mensagem de hoje. E quando ela terminou hoje à tarde, ela apertou um botão do computador e perdeu tudo. E aí ela ela ficou apavorada. E agora, tudo que eu vim preparando esse tempo todo para ministrar hoje, perdi tudo. E a apóstola, tudo aquilo que ela ministra, ela vem com muitos estudos, muitas pesquisas. E quando ela falou isso, apavorada, e agora o que eu faço? Não dá tempo de preparar tudo de novo. Eu disse, não, fica tranquila. Hoje eu vou ministrar fé no povo. E semana que vem você continua falando da volta de Jesus. Se Deus permitiu com que isso acontecesse, é porque Deus tem um propósito. Deus é soberano em todas as coisas. Tentamos recuperar o arquivo perdido, mas não recuperou. Se não recuperou, Deus poderia mandar um anjo recuperador de arquivos perdidos, mas se não mandou e se não foi recuperado, é porque Deus tem um propósito. E eu quero então nessa noite ministrar um pouquinho sobre fé. Próxima quarta-feira, a apóstola então, ela volta a ministrar sobre o 5º e o 6º selo, ok? Na próxima quarta-feira. Mas hoje você vai ter que ficar comigo mesmo. Hoje não tem essa, hoje você vai ter que aguentar o apóstolo um pouquinho mais. Amém? Eu quero ministrar nessa noite, queridos, sobre uma palavra sobre amadurecendo na fé. Amadurecendo na fé. Eu quero que você hoje receba essa palavra, queridos, como uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Se Deus permitiu tudo isso acontecer, é que Deus quer de fato que você amadureça na fé. Que a sua fé seja fortalecida, que a sua fé seja amadurecida, até mesmo para que você se prepare para aquilo que vai acontecer, se prepare para as próximas ministrações sobre a volta de Jesus. Antes de entrar aqui nessa palavra, queridos, eu quero dizer que nós já estamos convocando a igreja a voltar. A igreja precisa voltar. Então, eu sei que nós vivemos aí uma quarentena muito grande, mas agora, queridos, acabou esse tempo. Agora é o tempo da igreja retomar, agora é o tempo da igreja voltar a congregar. Como é importante a igreja estar junto.
Então eu percebo que muitas vezes, queridos, nós fazemos corpo mole. Muitas vezes nós achamos que ficar de casa assistindo o culto é muito melhor. Mas a convocação hoje é: volte. Esse é o tempo da igreja voltar. Então eu quero convocar pastores, líderes, ovelhas. Volte para a igreja. Volte para as reuniões do corpo de Cristo. Domingo, quarta-feira, você tem que estar na igreja. Domingo também, quarta-feira. Domingo passado, nós tivemos um número aí de 126 pessoas. A nossa capacidade era 130, porém nós percebemos que, como famílias podem sentar juntas, nós podemos esticar aí até umas 160 pessoas. Então nós já estamos preparando, próximo domingo, 2 cultos. Um culto 10 horas da manhã e um segundo culto 19 horas. E família, eu sei que muitos pais, tipo a apóstola não está aqui hoje, porque ela teve que ficar com o nosso filho com 9 anos que não pôde estar aqui. E eu sei que muitos outros pais também. Porém, no domingo você vai revezar. Hoje, obviamente, no culto de quarta, vem um, fica outro. Depois, na outra quarta, vem outro e fica outro. E vai revezando, mas é importante alguém da família estar. E no domingo vem um pela manhã e vem outro à noite. Então, a convocação. Até hoje eu não fiz uma convocação para que a igreja voltasse. Porém, agora eu estou convocando a igreja para voltar. Principalmente, queridos, porque o diabo está tentando ceifar muitas vidas, enfraquecer muitas pessoas. Muitas pessoas ele está tentando fazer com que se perca num tempo como esse. Mas eu quero declarar que não é o teu caso, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos ministrar um pouquinho sobre fé, vamos amadurecer na fé, vamos viver hoje aquilo que Deus de fato tem para nós. Marcos capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. Marcos capítulo 5, do verso 21 a 24. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Pai, que hoje o Senhor ministre essa palavra no nosso coração, que o nosso coração se abra para receber uma palavra de fé, que o nosso coração hoje possa se abrir para que possamos entrar num novo nível em fé, para que possamos romper em fé, para que possamos ter conquistas através da fé, para que possamos avançar, porque caminhamos por fé. Que a tua palavra entre em nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de fé, queridos, fé é uma característica de Deus que foi colocada em nós. Todos nós recebemos uma medida de fé, todos nós recebemos uma porção de fé. A fé é a capacidade que Deus deu a você para que você ande como Ele anda, para que você pense como Ele pensa e para que você possa agir como Ele age. O grande segredo, queridos, por favor, não muda meu microfone que está ficando ruim aqui, ok? Então, queridos, nós precisamos começar a entender que a fé nos capacita a viver uma vida de Deus na terra. A fé nos capacita a andar como Deus, como Jesus andou, a pensar como Jesus pensa e também a agir como Ele age. Algumas pessoas acham: não, mas jamais eu vou conseguir andar como Ele anda, como Ele andou, jamais eu vou conseguir agir como Ele age, jamais eu vou conseguir pensar como Ele pensa. Sendo, queridos, que Jesus, quando Ele morre na cruz e nós morremos com Ele, quando Ele é sepultado e nós fomos sepultados com Ele, e quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele, tudo isso tem um propósito, para que nós possamos receber a mente de Cristo,
para que a nossa mente seja uma mente transformada, uma mente transicionada, para que possamos parar de agir como seres humanos nessa terra. E talvez você fale: apóstolo, eu sou um ser humano. Não, meu irmão, você não é um ser humano. Você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza. Você não é desta terra. Você não é deste mundo. Então, quando eu falo pensar como Deus pensa, agir como Deus age, andar como Deus anda, não é algo tão complicado. Tudo depende de uma vida de fé. Tudo depende do meu nível de fé. Essa fé, queridos, que foi colocada em nós, essa fé que foi dada a nós, precisa se tornar uma fé crescente. Ela tem que ser uma fé que vai desenvolver. Nós precisamos desenvolver a salvação. Mas é impossível desenvolver a salvação sem desenvolver a fé, sem crescer em fé. Algumas pessoas, elas regridem. Elas começam a vida espiritual, a vida com Deus, no nível legal, mas ao invés dela crescer, ela regride. Ao invés dela ir para frente, ela vai para trás. Aí você olha para o camarada, ele está pior do que estava antes. Quando o ano passado ele estava caminhando bem, ele estava lá, uma vida com Deus, uma vida cheia de fé, mas agora entrou pandemia, parece que ele começou a andar mais devagar, mais lento. Eu acredito, queridos, eu preguei domingo sobre a quarentena. Falei um pouquinho durante essa semana também sobre o Israel, quando para 40 dias em Cádiz, e Moisés manda os 12 espias olhar a terra. No final de 40 dias, eles voltam trazendo alguns relatos. 10 líderes, relatos negativos. Líderes que deveriam ter uma visão diferente, têm uma visão de pessimismo. Líderes que deveriam ter uma visão de crescimento, ter uma visão, parece que a mente foi atrofiada. E assim mesmo nós vemos, queridos, muitos crentes, parece que a fé está sendo uma fé atrofiada. Ao invés de melhorar, ao invés de desenvolver, ao invés de crescer, parece que regrediu. Essa pandemia, queridos, também serviu para testar o nosso nível de fé, testar a nossa maturidade cristã, testar o nosso comprometimento com Deus, testar até que ponto nós somos verdadeiramente cristãos, crentes verdadeiros, ou se nós somos cristãos xing-ling. Porque tem um monte de cristão que com a pandemia se perdeu, se desviou. Por mais que todas as evidências mostram que Jesus está às portas, a qualquer momento a igreja será arrebatada. Nós falamos sobre isso todas as quartas-feiras. Mesmo alertando, mesmo trazendo um alerta para a igreja, parece que alguns estão pior do que aquele Fusca que não pega de jeito nenhum, nem no tranco. Nós precisamos começar a avaliar o nosso nível de fé, o que de fato está acontecendo conosco nesse tempo. O porquê que nós não estamos avançando, o porquê que nós não estamos crescendo. Queridos, nós precisamos ter um nível de fé que cresce, o nível de fé que amadurece. Senão, queridos, é possível que o seu nível de fé, cresça. E quando o seu nível de fé cresce, você começa a mudar circunstâncias. A sua vida começa a mudar, você começa a viver um novo patamar, um novo nível. Você se coloca em novo local, em um novo lugar. Porque você está com a sua fé sendo desenvolvida. Olha que fala 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembramos continuamente o nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. E a grande pergunta é: o que você tem demonstrado?
no seu dia a dia? O que você tem demonstrado no seu trabalho? O que você tem demonstrado na sua vida cristã? Será que é um trabalho que resulta de fé? Será que você tem se esforçado? E esse esforço é a maior prova do amor e também da perseverança. O que você tem demonstrado? Nós precisamos, queridos, de uma fé crescente. Quanto mais fé, quanto mais a sua fé cresce, mais poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Quer poder de Deus? Você precisa crescer na fé. Quer poder de Deus na sua vida para caminhar no sobrenatural, para operar o sobrenatural? Você precisa de fé para que o poder se manifeste. Durante todos esses domingos eu preguei sobre o reino espiritual, sobre o reino da morte, o reino da vida, sobre esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, sobre esse mundo maligno, esse mundo mau. Se nós não tivermos fé para vivermos tudo aquilo que nós estamos vivendo, queridos, jamais nós vamos chegar aonde Deus deseja que possamos chegar. A grande verdade, queridos, é que o poder de Deus é ilimitado, mas a ação, a manifestação deste poder vai vir em você conforme a sua fé. Nós temos um Deus que é ilimitado, um poder ilimitado. Porém, queridos, a ação e a manifestação deste poder virá em nós, segundo a nossa fé. Tem pessoas que você olha e você questiona: peraí, está vivendo uma vida de derrota, está vivendo uma vida de fracasso, doença após doença, fracasso após fracasso, opressões, depressões, tantas coisas terríveis. Onde está o poder de Deus aqui? E por que o poder de Deus não se manifesta? O poder de Deus é ilimitado. Mas por que este poder ilimitado não tem se manifestado? Porque esta pessoa, o seu nível de fé, não o permite viver uma manifestação maior do poder de Deus. E aqui eu quero falar sobre 4 níveis de fé. Primeiro nível é uma fé na infância, que é uma fé misturada. Diga, fé misturada. Logo que a pessoa recebe a palavra de Deus, recebe Deus, a palavra de Deus começa a entrar nessa pessoa, e essa palavra começa a transformar. O que muda o ser humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais fé você adquire. Então, uma pessoa que é apaixonada pela palavra de Deus, ela se torna uma pessoa fortalecida em fé. Mas se você pegar aquele crente preguiçoso que não gosta da palavra, vai ser um crente fraco. Então, apóstolo, como que eu posso me tornar um cristão forte? Seja um apaixonado pela palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse a Josué: olha, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Aí você vai ser bem sucedido e você vai prosperar. Então aí as pessoas começam a buscar: apóstolo, qual é o segredo da prosperidade? Meditar na palavra de Deus, andar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque essa palavra gera fé, e a fé te leva a avançar, a fé te leva a conquistar. Então o primeiro nível, quando uma pessoa ela inicia numa vida cristã, ela começa numa fé na infância. É uma fé misturada. Essa pessoa, ela conforme vai meditando na palavra de Deus, essa palavra vai mudando a maneira da pessoa pensar, na maneira da pessoa agir. E aí ela começa a entrar naquela batalha entre o natural, entre o sentimento e aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a maior dificuldade quando falamos de fé, queridos, é você vencer os sentidos, os 5 sentidos.
Porque geralmente nós caminhamos dentro daquilo que sentimos. Olha, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome, eu sinto sede. O sentir é o que leva a pessoa muitas vezes a contrariar ou contradizer a fé. Então essa fé na infância faz com que a pessoa ela entre numa batalha muito grande. Porque é uma fé misturada. A fé, a palavra de Deus começa a transformar essa pessoa da forma dela pensar, mas ainda ela está sentindo. Ela está sentindo as dificuldades, ela está sentindo dor. É a mesma coisa de chegar para uma pessoa que está com uma dor terrível e falar para essa pessoa, olha, você está curado em nome de Jesus. Aí a pessoa só acredita se a dor sair na hora. Porém, muitas vezes isso é processual. Lembra o exemplo que eu dei do irmãozinho? Acabei de pregar aqui, de repente, após vou chamar o SAMU, porque meu marido está travado. Chegamos lá, o homem não podia nem mexer na cadeira. E eu pensando comigo, Deus, isso aqui é uma afronta, já pensou? Acabei de falar de maturidade, de fé, e de repente entra a SAMU para buscar um irmãozinho. Falei, não, vamos começar a orar. E começamos a orar. Resultado, nada. Continuamos orando. Resultado, nada. E aí nós começamos a levá-lo a agir por fé. Começa a mexer o dedo. Não dá. Mexe, vai lá. Até ele ficar de pé, sentindo dor. Mas eu falando, olha, esse aqui faz parte dos sentidos. A fé precisa contradizer isso. A fé, você precisa começar a confessar, tomar posse e batalhar contra aquilo que você sente, até a pessoa sair andando. Enquanto ela não saiu andando, nós não paramos de orar. E qual que é o problema da fé misturada? A pessoa ela começa até por fé. Não, eu creio, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus já fez. Mas de repente quando ela sente algo diferente, parece que tudo aquilo que ela acredita deixa de fazer sentido na sua vida. Então a primeira coisa, queridos, quando a gente fala aqui da fé na infância, existe aqui duas confissões. Olha o verso 22 e o verso 23. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que ela viva. Então, quando você fala da fé da infância, a fé na infância é uma fé misturada. É uma fé que tem uma mistura. Ele fala aquilo que está correto, mas ele mistura com os sentidos, com as circunstâncias. Olha lá, a primeira confissão aqui é a confissão das circunstâncias. É a confissão da alma. Minha filhinha está o quê? Morrendo. Então Jairo, quando procura Jesus, fala, Jesus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, minha filhinha está morrendo. Aí vai lá para a mulher sunamita, lembra? O filho estava morto. E aí quando manda o servo até aquela mulher, fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, o filho estava morto. O filho não estava morrendo, o filho já estava morto. A confissão daquela mulher era, tudo está bem. E quando você olha para Jairo, você vê a fé misturada. Jairo falando, olha, minha filhinha está morrendo. Então aqui você vê algumas confissões daquilo que você vive no momento, do que as circunstâncias têm revelado. Ah, não, olha, porque eu estou mal, porque eu estou sentindo, porque eu estou isso. Meu irmão, para com isso. Cuidado com as suas confissões. Porque tem muitos crentes que têm uma longa caminhada de vida cristã, mas ainda têm vivido uma fé que ainda está na infância. Uma fé que ainda não foi amadurecida, uma fé que ainda não cresceu. E o porquê essas pessoas não têm alcançado coisas grandes, porque essa pessoa não tem saído daquele nível, porque ainda a sua fé é uma fé limitada. Ela fala aquilo que ela vê, aquilo que ela sente, não aquilo que ela crê, não aquilo que a palavra de Deus diz. Mas até
podemos entender quando ainda essa pessoa está na infância, está engatinhando espiritualmente. O problema, queridos, é quando nós vemos alguns cristãos marmanjos, crente de muito tempo na caminhada cristã, ainda tendo uma fé infantil. Uma fé, um discurso, não naquilo que crê, não naquilo que a palavra de Deus diz, mas ainda tem falado o que as circunstâncias dizem. Tem crise. Esse Covid. Não posso vir para o culto porque é perigoso. É perigoso, olha, eu posso pegar Covid. Meu irmão, nós precisamos crescer, ter uma fé crescente. Se você não consegue, meu irmão, declarar a palavra de Deus, fica quieto. Os céus respondem aquilo que, as palavras que saem da sua boca, mas o inferno também responde. Quantas pessoas estão vivendo frutos daquilo que fala, lançando palavras de maldição, mas não é porque quer não, porque tem uma fé infantil. Porque eu estou mal, porque hoje eu acordei arrebentado, porque, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Meu irmão, isso é uma fé infantil. Nós não podemos, queridos, ter uma fé tão pequena assim. Jairo, então, ele começa com uma fé onde ele olha para as circunstâncias, uma fé misturada. Porém, no verso 23, agora, ele confessa o que é a palavra, uma palavra de fé. Impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai viver. Primeiro ele começa, olha, Senhor, a minha filha está morrendo. Depois ele já mistura, mas impõe as mãos sobre ela que ela vai viver. Você consegue entender a fé na infância? A fé misturada, ela oscila. Eu estou todo arrebentado, mas em nome de Jesus eu creio que eu vou ficar bom. Mas por que você falou que você está arrebentado? Não, porque, não, olha, eu estou mal, mas olha, eu creio que Jesus vai me curar. Meu irmão, isso é uma fé na infância, é uma fé misturada. Você precisa abrir a tua boca para confessar apenas a palavra de Deus. Confessar aquilo que diz a palavra, para, meu irmão, de viver esse nível de fé misturada, essa fé oscilante. Uma hora você está crendo, outra hora você não está mais. Uma hora você está lá, não, está tudo certo, outra hora já não está mais. Isso é uma fé na infância. Nós precisamos começar a caminhar na vida cristã com uma fé amadurecida. Sair desse nível infantil de fé. De vez em quando eu deparo com alguns cristãos que não gostam de ouvir a ministração sobre a volta de Jesus, porque tem medo. Eu tenho medo, eu tenho medo. Meu irmão, você prefere ter medo e ficar depois que a igreja for arrebatado, do que consertar a sua vida e viver uma vida no altar. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, com os nossos comportamentos. Primeiro nível de fé é uma fé misturada. Segundo nível é uma fé sem mistura. É uma confissão sem mistura. Olha o que diz Marcos capítulo 5, 25 a 28. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas ao invés de melhorar, ela piorava. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por detrás dele. E no meio da multidão, tocou em seu manto. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. Então aqui nós vemos, queridos, que a fé precisa ser uma fé crescente. Quando nós sabemos que a fé é uma fé crescente, ou essa fé cresceu? Quando a tua confissão não muda. Ou quando a tua confissão ela é permanente, você confessa até aquilo acontecer.
Apóstolo, faz tantos anos que eu tenho orado pelo milagre em tal área. Meu irmão, enquanto não acontecer, não pare, não mude a sua confissão. Uma fé não misturada, ou uma fé crescente, é uma fé que você muda a sua confissão no sentido, não mistura mais, não fica, uma hora você crê, outra hora você não crê. Como que você conhece o nível de fé de alguém? Por aquilo que fala. Então é por isso que nós encontramos muitos cristãos que, mesmo tendo tempos de vida cristã, ainda está vivendo uma fé na infância. Porque só abre a boca para falar derrota. Só abre a boca para falar miséria. E por esse motivo, como os céus respondem e o inferno também responde, aquilo que nós falamos, muitas vezes é isso que nós estamos colhendo. Você, querido, precisa entender que as circunstâncias, elas não podem mudar a sua declaração, a sua confissão. A confissão, ela precisa ser independente daquilo que você vive. Isso é sinal de uma fé crescente. Parece que eu estou orando, parece que eu estou buscando, parece que eu estou falando, mas parece que nada acontece. Quando você estabelece uma lei espiritual, você tem que ficar firme até que ela se cumpra. Queridos, entenda, isso é uma lei espiritual. Quando você estabelece uma lei espiritual, você precisa estar firme até que ela se cumpra. Após ela não se cumprir, vai se cumprir. Se você está orando segundo a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Como que eu sei que é a vontade de Deus? Você acha que é da vontade de Deus que você fique enfermo? Você acha que é da vontade de Deus que você sofra? Você acha que é da vontade de Deus que a tua família seja destroçada? Você acha que é da vontade de Deus que seu filho seja rebelde? Você acha que é da vontade de Deus que você se perca? Você acha que é da vontade de Deus que você passe fome? Então, queridos, é uma questão de lógica. Aquilo que a palavra de Deus ela libera para mim é direito meu. Por isso, quando eu estabeleço a lei espiritual, eu preciso ficar firme na confissão, na busca, na visão, até que algo aconteça. Agora, Satanás vai fazer de tudo para que você mude a sua confissão, para que você comece a falar derrota, para que você mude a sua confissão. E aquilo que você começou bem, não, porque eu sei, eu creio. Ele quer que você mude essa confissão. Mas o grande segredo, eu não posso mudar a minha confissão, porque eu estou confessando aquilo que eu creio. Não quebre a sua confissão. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Agora eu preciso falar o que Deus fala. Eu preciso ter a visão do que Deus tem para minha família, para minha vida. Agora é interessante, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui que esta mulher, por mais que ela tinha uma fé firme, ela ainda estava confessando algo para o futuro. Se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Não, eu estou curado, porque fé é para agora. Fé não é para amanhã, fé não é para o futuro. Fé é diferente de esperança. A fé é quando eu trago esta realidade e a concretização para agora. Por mais que eu não esteja vivendo, pessoas falam, apóstolo, eu vou ter que mentir. Não, eu falo o que eu creio, não o que eu vejo. Então essa mulher estava dizendo, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Essa mulher tinha uma confissão firme, mas ela podia trazer essa confissão para o presente. Olha, eu estou curada. Essa mulher foi curada, porque essa mulher creu, mas ela jogou isso para o futuro. Se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Terceiro nível de fé é quando Deus permite o fogo para ficar somente com a palavra. Olha o que diz o verso 35 e 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e, dirigindo da sinagoga,
dirigindo da sinagoga, disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Agora que o negócio parece que ficou mais estreito. Aqui agora entra a prova de fogo, que muitas vezes Deus nos coloca numa prova de fogo. Quando você está caminhando dentro da confissão, declarando a palavra de Deus, e parece que ao invés do negócio melhorar, piora. Ao invés do negócio ficar bom, agora parece que fica mais feio. Tem umas pessoas que ainda falam: nossa, quanto eu mais oro, mais assombração aparece. Já viu gente falando isso? Quanto mais eu oro, pior fica. Parece que eu mexi com o inferno todo, e mexeu. Parece não, mexeu. Agora, queridos, muitas vezes Deus nos coloca numa prova de fogo, para que você fique com a palavra. A palavra de Deus é verdade absoluta, pronto, acabou. Então agora eles estavam ali, e de repente chega lá algumas pessoas e falam: ó, não incomoda mais o mestre, porque a tua filhinha morreu. A tua filhinha morreu. Quando Jairo chega para Jesus, fala: Jesus, vai lá, minha filhinha, ela está morrendo. Agora chega o relato: ela morreu. Acabou, não tem mais chance. Então às vezes as circunstâncias, querido, é tão forte, mas Deus quer que você fique com a palavra. Acabou, acabou. Quando você olha e fala assim: não tem mais saída, fique com a palavra. Não tem mais esperança, não tem. Tem gente que fala assim: eu não estou vendo uma luz no fundo do túnel. Outras pessoas falam: eu não estou vendo nem o túnel. Meu irmão, fica com a palavra. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta. Quando você olha para o casamento e fala: ó, meu casamento agora acabou. Meu irmão, fica com a palavra. Ó, não adianta, porque agora as finanças, agora eu entrei no buraco mesmo. Meu irmão, não fala isso, fique com a palavra. Quando você chega diante do médico, o médico fala: olha, você está com a doença tal, eu fiz o exame aqui, o diagnóstico é esse. Fica com a palavra. Hoje de manhã eu fiquei muito feliz, que no café com os apóstolos, todas as manhãs, 9 horas da manhã, nós ministramos uma palavra de fé. E eu amo falar de fé, queridos, eu amo ministrar sobre fé. E hoje pela manhã, a Fabiola mandou um recadinho ali na live, dizendo: apóstolo, o Daniel está te mandando um abraço. Eu falei: glória a Deus, que alegria. Porque esse irmão passou pela beira da morte. O diabo estava doido, maluco para poder levar a vida dele. Porém, a fé e a oração da igreja fez com que tudo mudasse. Semana passada eu fiquei muito bravo. Pastor Eric publicou no Conselho de Pastores, o grupo de Conselho de Pastores, falando: olha, foi liberado a igreja, já estamos na fase amarela, vai sair o decreto, a igreja vai poder voltar os cultos. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Aí teve um abençoado lá que falou: ó, não se engane, essa fase amarela é só por causa da festa do peão. Eu falei: meu irmão, para com isso. A igreja está orando, não é por causa da festa do peão, não, meu irmão. É porque a igreja está orando, e quando a igreja ora, existe um mover, as águas se movem, as coisas começam a acontecer. Então você pega lá uns camaradas que ficam: não, agora não tem mais jeito, não, agora acabou, não, porque agora a igreja, não. Meu irmão, para com isso. Nós precisamos ter uma fé, mesmo diante de uma prova de fogo, mesmo quando parece que não tem mais esperança, mesmo quando tudo está acabado, você precisa confessar aquilo que a palavra de Deus diz. Na semana passada eu fiz uma live, queridos, lá na porta do Hospital Aparecida. Conhece? O Hospital Cidinha. Eu fui lá. E foi tão interessante que eu comecei a orar naquele local, queridos. Eu via capetas, eu via demônios naquele lugar. Eu comecei a olhar para o mundo espiritual, e eu via no mundo espiritual a batalha que estava sendo travada naquele local. Mas quando a igreja começa a orar, e eu fui lá com um propósito, porque eu queria que aqueles que estavam acompanhando a live, por mais que não fosse, estendesse as mãos e começasse a orar, porque eu creio no poder da oração da igreja. Eu sei que quando a igreja ora, algo começa a se mover no mundo espiritual. Então, meu irmão, para com esse negócio de: olha, eu estou vivendo um momento tão complicado que não tem mais jeito. Tem jeito.
Tem jeito. Uma árvore cortada só pelo cheiro da água, esta árvore volta a viver, ela volta a ter vida. Ezequiel no vale de ossos secos, Deus perguntando a Ezequiel: pode esses ossos voltar a ter vida? Meu irmão, era osso seco, era um vale de ossos secos. E quando Deus começa a falar, profetiza, e Ele começa a profetizar, e algo começa a se mover no reino do Espírito. Porque há poder quando uma igreja com fé, ela começa a orar, ela começa a mover no reino espiritual. Os capetas ficam furiosos, algo começa a se mover. Meu irmão, não importa a situação que você esteja, o que importa é que Deus vai mudar a tua história. Se você tiver uma fé amadurecida, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai mudar os seus filhos, Deus vai mudar as suas finanças. Apóstolo, não tem mais jeito, a filha morreu. Mesmo assim tem jeito. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. Poder. A palavra de Deus tem poder. Ou você crê nessa palavra, ou você continua um crente fraco, um crente medroso, um crente acovardado. Ou você vive a palavra que vai te levar a desfrutar das maravilhas de Deus. E por último, último nível de fé é a fé amadurecida. Diga, fé amadurecida. A fé amadurecida é quando você vê como Deus vê, é você pensar como Deus pensa, é você agir como Deus age. E Marcos capítulo 5, 39, então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Queridos, eu tento imaginar a situação de Jesus aqui, quando ele entra naquele quarto, naquela casa, todo mundo alvoroçado, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, dizendo: não tem mais jeito, olha, a menina morreu, ela está morta, acabou. E Jesus, ele chega lá tranquilo, calmo, e ele fala: por que esse alvoroço todo? Por que essa bagunça toda? Por que esse lamento? Essa criança, ela não está morta não, ela está dormindo. Eu creio, queridos, que teve aqueles incrédulos que disseram: ela surtou, está louco, maluco. Mas Jesus, calmo, tranquilo. Meu irmão, nós precisamos ter essa fé amadurecida, porque fé é agir como ele age, é andar como ele anda, é pensar como ele pensa, é fazer o que ele faz. Lembra de Jesus no barco? O barco estava a ponto de afundar, que Jesus estava fazendo? Dormindo. Todo mundo apavorado, aqueles homens que entendiam sobre pesca, sobre mar, sobre ondas, estavam apavorados, estavam malucos, e Jesus estava dormindo. E quando acorda Jesus, opa, vento, quieto, mar, sossega, e chama os discípulos do quê? De incrédulos. Queridos, quando Jesus entra naquela casa, Jesus, ele continua, independente das circunstâncias, vivendo a palavra. E é interessante, queridos, que ele começa a trazer uma paz sobre aquele lugar, que isso cabe a mim e a você. Deus quer que nós, como cristãos, tenhamos uma fé amadurecida. Mas primeiro nós vamos ter que lidar, queridos, com os nossos conflitos, com os nossos medos, porque é fácil você lidar com os conflitos dos outros, né? Mas primeiro, queridos, você vai ter que lidar com os seus. Primeira coisa, você vai ter que se resolver, meu irmão. Porque o maior problema de tudo, meu irmão, se chama você, é você. Não é o outro não é Deus não são as coisas não, o problema é você. Por que ele chama de geração incrédula? Nós precisamos, queridos, começar a viver um nível de fé
Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu corro risco, ou eu não corro. Ou eu vou experimentar a vitória e viver aquilo que a palavra de Deus diz, ou não vou. Jesus chega no meio daquele caos. Por que esse alvoroço todo? Por que essa bagunça toda? A minha oração nessa noite é para que possamos chegar a uma maturidade de fé, sim. Chega dentro de casa, está tudo pegando fogo, os filhos, o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio, está tudo surtado. Mas quando você chega, você traz uma paz tão grande, porque existe uma confiança em Deus e na palavra de Deus. Quando você entra, todo mundo fica bobo de ver o nível de fé, porque chegou alguém que tem uma fé amadurecida. Alguém que quando está vivendo uma crise financeira dentro da empresa, todo mundo está lá de perna para o ar, cabelo caindo. Mas quando você chega, você dá uma palavra, queridos, que é capaz de trazer paz sobre aquele lugar. Mas a primeira coisa, Deus quer que você lide com seus problemas, com seus conflitos, com seus desafios, para que através disso o outro seja abençoado. Para que através disso o outro possa viver um tempo novo em Deus. É isso que Deus deseja. E eu quero encerrar com Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Uma fé amadurecida é a fé que nos leva a pensar como ele pensa, andar como ele anda, viver como ele vive. Este é o nível de fé, queridos, que Deus quer nos levar. E Deus quer despertar essa fé em nós, primeiro, para que possamos ter conquistas. Mas Deus também quer para que através de nós, outros sejam abençoados. Nós estamos no meio de uma pandemia, queridos, tem muito crente perdendo o cabelo. Estamos vivendo uma pandemia onde tem muitos crentes aí apavorados. Não precisa nada disso, meu irmão. Nada disso. Nada disso. Essa pandemia veio testar a tua maturidade espiritual, a tua maturidade de fé. Essa pandemia veio testar até que ponto você crê. Eu não estou te ensinando a ser irresponsável não, meu irmão. Mas eu estou te ensinando a ser um homem de fé, uma mulher de fé, no meio dessa geração corrupta e perversa. Porque Filipenses diz que no meio dessa geração corrupta e perversa, nós precisamos permanecer como luzeiros no mundo, como aqueles que vão sustentar essa nação através da oração. E Deus quer começar isso na minha vida e na tua vida. Deus quer começar isso em nós. Fica de pé, aqui no seu lugar, você também na sua casa. Nós estamos fazendo essa pausa, querido, nessa upgrade sobre a volta de Jesus, para que você possa firmar a tua fé, para que você seja um homem de fé, uma mulher de fé, para que você saia do nível dessa fé infantil, essa fé misturada, é a confissão da vitória misturado com a derrota, para que você entre numa fé uma fé madura, amadurecida. Comece a orar no seu lugar, comece a falar com Deus. Eu sei, queridos, que Deus tem colocado muitas pessoas à prova nesses dias. Essa semana teve muitas pessoas que passaram pela prova da fé. Alguns foram aprovados, porém outros foram reprovados. Mas hoje eu quero que você se alinhe com Deus. Peça perdão. Peça uma nova oportunidade, uma nova chance para você demonstrar o quanto você cresceu em Deus, enquanto a tua fé tem amadurecido. Vamos adorar o Senhor.